Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história de um dos profetas mais fascinantes e talvez um dos mais incompreendidos da Bíblia, Jeremias. Conhecido como o profeta chorão, a sua vida foi uma jornada de coragem, dor e uma fé inabalável, mesmo diante das maiores adversidades. A sua história não é apenas um relato antigo. Ela ecoa até hoje, nos ensinando sobre perseverança e o preço de se manter fiel à verdade. Então, quem era Jeremias? Ele viveu num período extremamente turbulento da história de Judá, o reino do sul de Israel. Estamos falando do final do século VII e início do século VI a.C. Foi uma época de grande instabilidade política, corrupção moral e, o mais importante, um profundo afastamento espiritual do povo em relação a Deus. Reis vinham e iam. Alianças políticas perigosas eram feitas com potências como o Egito e a Babilônia, e o povo se entregava à idolatria, adorando deuses falsos e esquecendo da aliança que tinham com o Senhor. É nesse cenário caótico que a história de Jeremias começa. E começa de uma forma surpreendente. No primeiro capítulo do seu livro, Deus o chama. Jeremias era muito jovem, talvez um adolescente. A sua resposta inicial foi de hesitação. Ele disse: "Soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem." É uma reação muito humana, não é mesmo? Quem de nós não se sentiu inadequado para uma grande tarefa? Mas a resposta de Deus é poderosa e tranquilizadora. Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Deus então toca a boca de Jeremias e diz: "Agora ponho em sua boca as minhas palavras." Desde aquele momento, a vida de Jeremias nunca mais seria a mesma. A missão de Jeremias era extremamente difícil. Ele deveria anunciar uma mensagem que ninguém queria ouvir. Ele precisava confrontar reis, sacerdotes, falsos profetas e o povo em geral, alertando-os sobre o juízo iminente. A sua mensagem central era clara: arrependam-se da sua idolatria e injustiça. Voltem-se para Deus de todo o coração, ou Jerusalém e o seu amado templo serão destruídos, e o povo será levado para o exílio na Babilônia. Imaginem a dificuldade. Durante mais de 40 anos, Jeremias pregou essa mensagem. 40 anos! E qual foi o resultado? Rejeição, escárnio, perseguição. Ele foi visto como um traidor, um pessimista que torcia contra o seu próprio povo. As pessoas preferiam ouvir os falsos profetas, que prometiam paz e segurança, dizendo que Deus jamais permitiria que a sua cidade santa fosse destruída. Eles ofereciam uma mensagem confortável, mas falsa. Jeremias oferecia uma verdade dolorosa, mas necessária para a salvação. Uma das passagens mais emblemáticas da sua vida é quando ele é proibido de entrar no templo. Então ele dita sua profecia para o seu fiel escriba, Baruque, que a escreve num rolo. Baruque então lê o rolo em voz alta para o povo. A notícia chega aos ouvidos do rei Joaquim. O que o rei faz? Em vez de se arrepender, ele pega o rolo, corta-o em pedaços com um canivete e o joga no fogo, destruindo a palavra de Deus diante dos seus olhos. Esse ato de desprezo mostra a dureza do coração que Jeremias enfrentava. Mas Deus simplesmente ordena a Jeremias: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro. A palavra de Deus não pode ser destruída. A vida pessoal de Jeremias foi marcada por uma profunda solidão e sofrimento. Deus o instruiu a não se casar nem ter filhos, como um sinal simbólico do desastre que estava por vir. Ele não deveria participar de festas nem de funerais. A sua vida era a própria mensagem. Ele sentia a dor de Deus pelo seu povo. É por isso que ele é chamado de profeta chorão. O seu livro está cheio de lamentos, onde ele expressa a sua angústia, a sua frustração e a sua tristeza profunda. Ele chora pela teimosia do povo e pelo destino terrível que os aguarda. Em um momento de desespero, ele chega a amaldiçoar o dia em que nasceu. Isso não mostra a fraqueza, mas sim a profundidade da sua empatia e do seu sofrimento. Ele não era um robô transmitindo mensagens. Ele sentia cada palavra. A perseguição contra ele foi brutal. Ele foi açoitado, colocado em troncos, jogado numa cisterna de lama para morrer de fome e constantemente ameaçado de morte. Seus próprios parentes e vizinhos da sua cidade natal, Anatote, conspiraram contra ele. Mesmo assim, em meio a todo esse sofrimento, a fé de Jeremias não se quebrou. Havia momentos em que ele queria desistir, mas ele descreve a palavra de Deus dentro dele como um fogo que queima nos meus ossos. Ele simplesmente não conseguia ficar calado. E no final, as suas profecias se cumpriram tragicamente. Em 586 a.C., o exército babilônico, liderado por Nabucodonosor, conquistou Jerusalém, destruiu a cidade e o templo e levou a maior parte da população para o exílio, exatamente como Jeremias havia advertido por décadas. Mas a mensagem de Jeremias não era só de juízo. E aqui está a parte mais bonita e cheia de esperança da sua história. Em meio às profecias de destruição, Jeremias também trouxe uma das mensagens mais incríveis de esperança de todo o Antigo Testamento. No capítulo 31,
ele fala de uma nova aliança, uma aliança diferente da antiga, que foi quebrada. Deus diz através de Jeremias: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Esta é uma promessa de uma transformação interior, de um relacionamento com Deus que não se baseia mais em regras externas, mas num coração renovado. Essa promessa encontra o seu cumprimento final em Jesus Cristo. Mesmo depois da queda de Jerusalém, a aprovação de Jeremias não acabou. Ele foi deixado para trás com um pequeno remanescente do povo. Contra o seu conselho, esse grupo decide fugir para o Egito, temendo os babilônios, e o forçam a ir com eles. A tradição diz que Jeremias morreu no Egito, possivelmente martirizado pelas mesmas pessoas que ele tentou salvar, uma vida inteira de fidelidade terminando em aparente fracasso aos olhos do mundo. Mas a história de Jeremias nos ensina que o sucesso aos olhos de Deus é diferente do sucesso aos olhos dos homens. O sucesso de Jeremias não foi converter as massas ou ser popular. O seu sucesso foi a sua obediência, foi a sua perseverança, foi permanecer fiel à sua chamada, não importando o custo. A vida de Jeremias nos desafia hoje. Estamos dispostos a defender a verdade, mesmo que ela seja impopular? Temos a coragem de ser fiéis a Deus, mesmo quando enfrentamos oposição e solidão? A sua história nos lembra que a fé verdadeira muitas vezes exige lágrimas, dor e sacrifício, mas também nos oferece uma esperança que transcende as circunstâncias mais sombrias. Ele nos mostra que mesmo nos momentos de maior desespero, Deus está tecendo um plano de redenção e restauração. Obrigado por assistirem. A história de Jeremias é rica e profunda, e espero que este vídeo tenha despertado em você a vontade de conhecer mais sobre este incrível homem de Deus. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Ei!